Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 4. Todos acharam? A gente vai ler do 1 até o 3, depois eu vou pedir para a gente pular do 13 ao 17. Vamos lá. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Amém. Tiago é um livro muito bacana, é um livro muito fácil de ler, ele é um livro leve, tem uma linguagem assim bem direta, bem prática, e nos dá muitos conselhos excelentes para a vida. E aqui a gente se depara com mais um muito importante, muito interessante. Nessa época de ano, vai chegando o ano novo, é comum que a gente olhe para trás e se pergunte, o que a gente fez do ano? Por mais que esse pensamento seja constante, o que eu estou fazendo da minha vida, isso passe pelo nosso coração, o que eu estou construindo, o que eu estou fazendo, se eu estou deixando um legado ou não, eu estou deixando alguma coisa ou não, no final do ano especialmente é um pensamento que é latente na nossa cabeça, é recorrente. Acho que talvez por causa desse clima de festividade, essa questão de encerrar um ciclo e começar o outro, a gente se pergunta, o que eu fiz da minha vida nesse ano? E é comum também que a gente olhe para o próximo ano e pense, o que será que eu vou fazer da minha vida no próximo ano? Que a gente trace projetos, que a gente trace objetivos, metas, que a gente planeje o que fazer, o que alcançar. E uma coisa que tem em todas as nossas listinhas de final de ano, que a gente quer concretizar no ano seguinte, são coisas, conquistas materiais, dinheiro, emprego. Por mais que às vezes a gente também coloque lá na nossa lista crescimento espiritual, estar mais próximo das pessoas, essas questões, é sempre muito recorrente a gente estabelecer metas e projetos financeiros para a nossa vida, bens materiais, coisas, objetos, sonhos que a gente tem de conquistar isso ou aquilo, e isso na verdade, se a gente for pegar a luz da palavra, isso não é errado. A despeito do que tem se falado muito ultimamente, da teologia da prosperidade, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, venha para Deus que você vai ser rico, que tudo isso é uma grande besteira, uma grande deturpação do Evangelho, quando a gente olha para as Escrituras, a gente não vê nada de errado em querer algo, querer conquistar algo, querer ter algo, isso não é errado. Mas acontece que, muitas vezes, isso acaba sendo motivo de pecado para as nossas vidas. Muitas vezes isso acaba sendo um desvio da nossa rota. Muitas vezes isso acaba por fazer com que a gente saia do verdadeiro plano e projeto de Deus e comece a depositar nosso coração, nossas expectativas, depositar nossa vontade em coisas que não agradam a Deus, ou em coisas que não são para as nossas vidas. E tudo isso a gente vai discorrer um pouco hoje. Mas no nosso dia a dia, quando a gente está vivendo o ano, quando a gente formou ali a nossa listinha de coisas que a gente quer fazer, e no nosso dia a dia a gente vai batalhar por essas coisas, a gente percebe que principalmente 3 coisas nos motivam.
a conquistar algo? Primeiro, a nossa sobrevivência. A gente trabalha para sobreviver. Quem não trabalha, não ganha dinheiro e não compra comida, basicamente. Não vive, não mora, não compra roupa para se vestir, para se aquecer, não tem um meio de locomoção para ir dali ou aqui. Então, a principal coisa que a gente coloca ali como motivação para a gente estabelecer metas e projetos é a nossa sobrevivência. Mas acredito que em segundo lugar já vem o nosso deleite pessoal. Quando a gente conquista a nossa sobrevivência, o mínimo, é tendência de nós, seres humanos, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente enxerga isso, Tiago está dizendo isso, a gente procura conquistar coisas para se sentir satisfeito conosco mesmos, para sentir prazer, sentir deleite, sentir gozo, sentir felicidade, sentir alegria. E depois que então a gente já conseguiu o mínimo em crescer o nosso patrimônio. Então, por isso a gente trabalha, por isso a gente estuda, por isso a gente usa o nosso dinheiro, principalmente para essas coisas, a sobrevivência, o deleite e o acúmulo. É para isso que muitas vezes a gente vive. A gente levanta das nossas camas todos os dias, mesmo cansado, mesmo não querendo trabalhar, mas a gente se motiva aí, principalmente por causa dessas três coisas. E a gente traça planos, a gente faz projetos, a gente pensa nisso, e a gente estabelece essas metas, como metas para alcançar. E a gente pensa assim, bom, a situação econômica do país não está muito boa, então eu preciso me dedicar mais ao trabalho para acumular mais dinheiro. Ou a gente pensa assim, se eu não correr atrás dessas coisas aqui, se eu não correr atrás do meu, ninguém vai correr atrás. Então isso a gente usa como combustível para correr atrás das coisas. E de fato, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que não é bom que o cristão seja preguiçoso. Não é bom que o cristão viva nessa deixa a vida me levar. A Bíblia nos ensina lá em Provérbios 6:6, preguiçoso, vá ter com a formiga. Vá aprender do exemplo da formiga. Não fique em casa sem fazer nada. Não ache que a vida é só floreio, a vida é só festa. Mas trabalhe, ganhe o seu pão, se dedique ao seu trabalho. De fato, se ninguém correr atrás do seu, você não vai ter. E a Bíblia também nos ensina que só é digno de comer, só é digno do alimento, do pão, aquele que trabalha. Lá em 2 Tessalonicenses 3:10 diz, quem não trabalhe, que não coma. Acontece que, muitas vezes, o trabalho, o esforço, a dedicação, o planejamento, as metas que a gente estabelece para o ano novo, tudo isso tira o lugar de Deus do centro do nosso coração. E tira a vontade de Deus, que deveria ser o centro do nosso coração. Porque a gente está tão envolvido nesse sistema de precisar correr atrás das coisas para ter algo, a gente se esquece de ensinamentos importantes de Deus para nós, no que se refere à nossa vida, no que se refere ao nosso cotidiano, e no que se refere principalmente ao sustento de Deus para conosco. E é importante então que a gente pare, respire, e antes de colocar na ponta do lápis e no papel o que a gente quer fazer para o ano novo, a gente se debruce a palavra e procure entender o que Deus espera de nós para o ano novo. O que Deus espera de nós na nossa vida financeira, o que Deus espera de nós quando nós pedimos algo de material, ou quando nós pedimos conquista. O que Deus espera de nós antes de nos entregar aquilo que então nós corremos atrás todos os dias. E, em primeiro lugar, a gente entende que a inveja, e principalmente a cobiça, o cobiçar, são coisas que minam as nossas vidas, que nos afastam da presença de Deus. A busca, a ânsia por querer cada vez mais, essa cobiça, essa insatisfação com a nossa realidade material, ou com a nossa realidade de vida, isso nos afasta da presença de Deus, isso nos tira do centro, e isso nos faz pecar contra Deus.
Tiago vai dizer ali que, porque nós corremos atrás, primeiro dos nossos deleites, ou seja, das nossas vontades, e porque nós fazemos disso nossa meta principal, nós vivemos constantemente em guerra. Ninguém que vive uma vida de cobiça, e entenda bem essa diferença, uma coisa é você querer algo, uma coisa é você se esforçar para algo, que é bíblico, a Bíblia diz, vá ter com a formiga, ô preguiçoso. Mas uma coisa é você se empenhar naquilo que você deseja, outra é você não se satisfazer com aquilo que Deus entrega nas suas mãos, e viver uma vida de cobiça, viver uma vida com uma ânsia grande por ter, ao invés de ser alguém em Deus. E a cobiça então nos faz indivíduos que vivem constantemente em guerra. Uma vida de cobiça, um coração cobiçoso, nos faz não ter contentamento com nada. E uma pessoa que não tem contentamento com nada, um cristão que não tem contentamento com nada, é um cristão que nunca consegue experimentar da paz que Deus tem para nos entregar. Deus nos ensina a buscar a nossa satisfação nele, não nos desejos cobiçosos do nosso coração. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Olha o que o Paulo diz aos Filipenses: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente pega esse versículo 13, tira de contexto e fala assim: bom, se Paulo disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então absolutamente tudo que eu quiser, Deus é obrigado a me entregar. Mas quando a gente olha para o contexto desse texto, Paulo está dizendo justamente ao contrário. Ele está dizendo: olha, eu posso passar por qualquer circunstância diante de Deus. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ser rico, eu posso ter pobre, eu posso ter as minhas necessidades satisfeitas, ou eu posso passar necessidade de algo. Todas essas coisas, entretanto, se eu estou em Deus, eu consigo suportar e consigo passar. Porque eu aprendi já a me contentar com muito e me contentar com pouco, me contentar com fartura e me contentar com poucas coisas, me contentar com o mínimo para viver e me contentar com grandes coisas. Deus não espera de nós que nós buscamos coisas para nos satisfazer, mas Deus espera de nós que nós nos satisfaçamos nele, e depois que satisfeitos nele, Ele então concede os desejos do nosso coração. Olha que interessante, Salmos 23, um dos mais famosos salmos da Bíblia. Geralmente você chega na casa de alguém que tem uma Bíblia aberta em algum lugar, está aberto no Salmo 23, todo mundo sabe de cor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto também muitas vezes é entendido de forma errada. A gente pensa assim: bom, se Deus é meu pastor e nada me faltará, nunca na minha vida que eu vou ter falta de alguma coisa, eu vou ter sempre abundância, eu vou ter sempre tudo que eu precisar e que eu quiser, eu vou ter sempre bens materiais à minha disposição. Mas o significado verdadeiro de o Senhor é meu pastor e nada me faltará é o seguinte: porque o Senhor é meu pastor, então nele eu não sinto falta, nele eu me satisfaço, nele eu tenho satisfação, porque Deus pastoreia a minha vida, então independentemente da circunstância, nele eu estou amparado e satisfeito. E um coração cobiçoso jamais consegue entender essa verdade, porque ele jamais consegue se satisfazer em Deus,
e se satisfazer naquilo que Deus coloca em suas mãos. Não é pecado ter muito dinheiro, ter coisas, conquistar coisas. Da mesma forma que aquele que é desprovido de riquezas não é amaldiçoado por Deus. Não é pecado você querer ter bens materiais. Da mesma forma que não é maldição, não é ausência de bênção, você não ser muito privilegiado nessa questão. Mas seja com muito, seja com pouco, o que Deus nos ensina é que a nossa satisfação não está naquilo que temos, naquilo que conquistamos, naquilo que conseguimos comprar, mas está em Deus. Que é o que vai dizer ele em Salmo 37. Vamos abrir lá? Salmo 37, versículo 4: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, contente-se no Senhor, e os desejos do seu coração Ele vai satisfazer. Mas que uma vez que você está descansado nele, confortado nele, satisfeito nele, as outras coisas que ele acrescentar na sua vida te serão para bênção, te serão para deleite, te serão para satisfação. E ele ensina: não inveje aquele que prospera em seu caminho, não te indignes, não olhe para as pessoas que têm mais dinheiro que você e se sinta injustiçado por Deus. Mas entenda que tanto ele quanto você podem ser satisfeitos em Deus, e que as riquezas desse mundo um dia vão passar, a traça e a ferrugem vão correr, mas aquilo que permanece no nosso coração é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, e isso nos é motivo suficiente para sermos satisfeitos em Deus. Amém? Então, se buscamos algo, se primeiro em nosso coração não está a satisfação em Deus, tudo isso é dispensável. Nós devemos planejar a nossa vida de tal forma que sejamos satisfeitos em Deus, antes de qualquer coisa, antes dos bens, antes das conquistas, antes das coisas, antes do emprego melhor, antes do salário maior, antes do carro melhor, antes de sair do aluguel, antes de qualquer coisa, buscarmos a satisfação em Deus. Porque sem isso, qualquer coisa que nós vamos conquistar não fará sentido, e continuaremos sempre com o coração cobiçoso, que não se contenta, que busca sempre mais, que vive em guerra. Deus não é um Deus que espera que seu coração viva em guerra, mas é um Deus que traz paz ao seu coração e satisfação nele. Amém? Amém? Amém. Sobre isso, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 6. Eclesiastes 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos?
Melhor é a vida dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O que esse texto está querendo dizer? Um homem, um varão, uma pessoa, um crente que vive única e exclusivamente para alimentar a sua boca, ou seja, buscando o bem material, esse nunca se satisfaz e nunca satisfará a sua cobiça. Alguém que vive primeiro para buscar as coisas e depois buscar o reino de Deus, ou as virtudes do reino de Deus, é alguém que nunca vai se satisfazer. E por que então que o tolo, aliás, o sábio, vive melhor do que o tolo nesse sentido? E por que o pobre muitas vezes vive melhor que o rico? A palavra de Deus está nos dizendo, porque estes, o sábio e o pobre, aprendem a se contentar com as coisas que têm, as coisas que se veem, como diz a Bíblia, e não fica correndo atrás de vaidades, não fica correndo atrás do vento, como os tolos que buscam as riquezas materiais. Que a gente aprenda a olhar para a nossa situação, sermos agradecidos a Deus pela bênção diária, e que a gente consiga então se satisfazer com as coisas que Deus nos dá. E é interessante que quando a gente consegue entender que a nossa satisfação vem de Deus, a gente consegue entender também um outro princípio da palavra de Deus, que é o sustento de Deus para com os seus. Salmos 37, 25 vai dizer: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós nos satisfazemos em Deus, nós entendemos que Deus é um Deus que sustenta, que Deus é um Deus que não deixa o seu justo desamparado, que não permite com que o seu justo mendigue o pão. Então a gente pode se tranquilizar, que a gente não precisa gastar tanta energia assim com as coisas desse mundo, porque Deus do céu olha para os seus justos, olha para os seus filhos e estende o sustento e entrega gratuitamente sustento. Deus não promete riqueza, Deus não promete grandes coisas, Deus não promete uma grande casa com um grande carro, com um grande salário, mas Ele olha para os seus filhos e diz: se esforce no seu trabalho, faça a sua parte e fique sossegado em mim, porque eu sou um Deus que não desampara os seus filhos, que entrega o pão gratuitamente e que não desampara a sua descendência. Satisfazer-se no Senhor também é entender que Deus é um Deus que sustenta não só o nosso espírito, que não é um Deus que nos dá apenas esperança para a alma, mas é um Deus também que promete sustento físico, material para os seus filhos. Jesus certa vez disse: olha para os lírios, eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olha para os pássaros, eles não trabalham, eles não plantam, eles não semeiam, mas Deus os sustenta. Se Deus sustenta a erva do campo e Deus sustenta o pássaro, que são coisas muito pequenas, Ele não vai sustentar os seus filhos? Ele não vai sustentar aqueles que o amam? Por isso, que a gente aprenda a deixar o coração cobiçoso para ter um coração satisfeito em Deus, e que se entrega a esse sustento de Deus. Amém? Prosseguindo. Muitas vezes nós não recebemos coisas de Deus porque nós não pedimos. Tiago vai dizer: vocês têm um coração cobiçoso e por isso vocês vivem em guerra, e vocês combatem, guerreiam e não têm nada, e nada tendes, porque não pedis. Versículo 2. Quantas e quantas vezes a gente se mata, quase literalmente se mata, porque acaba com o nosso psicológico, acaba com as nossas forças, vive uma vida de estresse, de alta pressão,
praticamente se mata, correndo atrás das coisas, e nos esquecemos que nosso Pai olha por nós, e é um Pai bondoso, misericordioso para atender às nossas orações. Nós lutamos tanto para conseguir algo, para ter, mas nós falhamos, porque nós deixamos de pedir a Deus aquilo que está em nosso coração. Vamos abrir a Bíblia de novo lá em Filipenses, por gentileza, no capítulo 4 novamente. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece os nossos desejos, Deus sabe o que nós queremos, o que nós precisamos, Deus sabe o que nós buscamos, mas Deus nos ensina que todas as nossas petições devem ser conhecidas a Deus. Como assim todas as nossas petições devem ser conhecidas a Deus? Tudo quanto nós tivermos em nosso coração, devemos compartilhar com Deus. Por mais que Deus nos conheça, a palavra de Deus nos ensina também lá em Salmos, que ainda a palavra não nos chegou à boca, mas Deus já conhece. Antes de nós pedirmos qualquer coisa para Deus, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Mas ainda assim Ele diz: me peçam o que vocês querem, me peçam o que vocês desejam. E é muito melhor para nós, ao invés de gastar as nossas forças correndo atrás do que nós precisamos e que nós queremos, por nós mesmos, e entregar o nosso desejo a Deus, e confiar que do jeito certo, da forma certa, da maneira correta, no tempo de Deus, e de acordo com a sua vontade, Ele atenderá a nossa oração. É óbvio, como eu já disse mais de uma vez, Deus não é obrigado a nos dar tudo, mas Deus quer conhecer de nós, conhecer da nossa boca o que nós queremos. Não basta então que a gente coloque no papel ali a nossa listinha de coisas para o ano que vem. É importante, é fundamental que a gente as apresente a Deus, que a gente ore a Deus apresentando os nossos desejos, porque quando nós fazemos isso, a Bíblia nos ensina lá em Filipenses, a paz que excede todo o entendimento abundará o nosso coração, tomará o nosso coração. Enquanto nós corremos atrás das coisas por nós mesmos, nós não descansamos, nós não sentimos paz, nós vivemos uma vida agitada, uma vida sem tranquilidade, porque nós precisamos conquistar pelas nossas forças. Mas quando nós entregamos a Deus os nossos pedidos, a paz que Deus tem para nós invade o nosso coração e nos faz entender que, independentemente do resultado, independentemente da resposta da nossa oração, se sim, se não, se espere, independentemente do que Deus vai nos responder, as coisas vão se encaminhar, as coisas vão acontecer, de forma que Deus cuidará de nós, de forma que Deus vai nos amparar, e então a gente vai conseguir descansar e sentir paz nele. Tiago diz: vocês não recebem, vocês não sentem paz, vocês guerreiam e não conquistam, porque os seus pedidos não são apresentados a Deus. Peçam. Lá em Mateus 7, Jesus vai dizer: peçam e recebam, busquem e encontram, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Veja, se o pai terrestre
O pai carnal não é mau, não é louco, a ponto de, se o filho lhe pedir um pão, ele lhe dá uma pedra, e se o filho lhe pedir um peixe, ele lhe dá uma serpente. Quanto mais o nosso Pai Celeste não nos entregará boas coisas, não nos entregará coisas que nos fazem bem. Por isso peçam. E quando a gente estuda esse texto de Jesus dizendo essas coisas, a gente consegue compreender também que quando nós pedimos, nós encontramos, nós conseguimos, mas não exatamente aquilo que nós pedimos, mas aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus entende que é necessário para nós. Todo aquele que busca, recebe, encontra; todo aquele que pede, recebe. Não aquilo que quer, mas aquilo que Deus quer entregar, aquilo que Deus tem para entregar. Muitas vezes nós precisamos ouvir um não, e quando nós buscamos de Deus, então nós ouvimos esse não, que nos é bom. Muitas vezes nós pedimos isso, mas Deus tem aquilo para a gente, e quando nós pedimos isso, então Deus trabalha no nosso coração, para que a gente entenda que não é isso, é aquilo. Por isso, peçam e recebam de Deus, ou seja, entreguem as suas súplicas a Deus, e descansem que Deus responderá da melhor forma possível. Talvez não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus sabe que você precisa, porque Ele não é um pai mau. Se o pai aqui da terra, carnal, que é pecador, consegue dar boas coisas para os seus filhos, será que o nosso Pai Celeste também não será capaz? Muito mais o nosso Pai Celeste é capaz. Que todos os nossos pedidos e súplicas então sejam conhecidos a Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 João, no capítulo 5, Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Nenhuma oração nossa Deus deixa de atender, nenhum pedido nosso Deus deixa de apreciar. Nada do que colocamos diante da presença de Deus passa sem uma resposta, e de acordo com a sua vontade, então, Deus trabalhará para o nosso melhor. Mas nenhum dos nossos pedidos Deus deixa de ouvir, e até o não que Ele nos dá é em prol do nosso bem, é para a nossa edificação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Precisamos aprender a pedir e descansar em Deus, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Outra coisa, não recebemos porque pedimos mal. Talvez a gente até apresente coisas diante de Deus, mas nós não recebemos essas coisas que nós apresentamos diante de Deus, porque nós pedimos mal. Tiago vai dizer: olha, vocês não recebem, porque vocês não pedem, e vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E por que vocês pedem mal? Qual é a justificativa aqui para classificar o nosso pedido como um pedido ruim? O que vai dizer se nós estamos pedindo bem ou se nós estamos pedindo mal? Tiago vai dizer: vocês pedem mal porque vocês pedem para gastardes em vossos deleites. Os nossos pedidos não são atendidos por Deus
Porque muitas vezes pedimos egoisticamente, com egoísmo. Nós somos egoístas, nós pensamos no nosso próprio deleite, nós queremos a bênção para nós, mas nós não queremos ser abençoadores, nós queremos ter, mas não queremos compartilhar, nós queremos receber, mas não queremos entregar, nós queremos conquistar, mas queremos que as pessoas à nossa volta não conquistem, porque eles vão tirar o nosso brilho, vão tirar o nosso foco, vão tirar o foco da gente. Deus não atende os nossos pedidos muitas vezes, porque nós pedimos mal, porque nós somos egoístas, porque nós somos mesquinhos, porque nós somos vaidosos, porque somos pessoas más e fazemos pedidos maus a Deus. Somos pessoas pecadoras e entregamos diante de Deus pedidos que vão nos levar ao pecado. Por que é que nós estamos fazendo planos? É exclusivamente para a nossa vaidade? É exclusivamente para a gente se sentir mais poderoso? Para a gente ter mais? Para a gente querer mais? Nós estamos pedindo algo para Deus, simplesmente para atender o desejo da nossa cobiça? Por que é que estamos pedindo a Deus? Nós estamos pedindo para Deus exclusivamente para ter? Ou nós estamos pedindo para Deus porque nós queremos, de acordo com a sua palavra, ser pessoas abençoadoras, ser pessoas que compartilham, que resgatam o oprimido e o pobre, pessoas que abençoam aqueles que precisam? Qual é o desejo do nosso coração quando nós entregamos súplicas e petições a Deus? Nós somos muitas vezes desobedientes, nós não aceitamos a correção e a autoridade de Deus, nós pedimos o que não devemos, queremos ter o que não é para nós, pedimos coisa por inveja, pedimos coisa por orgulho, pedimos coisa porque vemos em outros e então nós achamos injusto que nós não temos também, pedimos coisas porque não nos sentimos satisfeitos em Deus. E a Bíblia é clara, esses pedidos não são os pedidos corretos, esses pedidos Deus não atende, e é por isso que a gente não recebe. O foco então, não está no ter, mas está no ser, não está no ter algo, mas ser alguém diante de Deus, ser alguém de princípios, ser alguém de santidade, ser alguém com o coração disposto a abençoar e a entregar, ser alguém que tem um coração cujas riquezas não corrompem, ser alguém que, tendo muito ou tendo pouco, será um cristão íntegro diante de Deus, ser alguém que não é levado pelo vento, pela vaidade, que corre atrás de coisas mesquinhas, que corre atrás de coisas sem sentido, coisas que não nos edificam e não nos levam para perto de Deus. Muito mais importante é ser um cristão irrepreensível diante de Deus, do que buscar o ter. Enquanto nós pedimos coisas a Deus, simplesmente pelo ter, e não pelo ser, Deus não atende às nossas orações. Estão me entendendo? Amém? Não devemos pedir o que queremos, mas devemos pedir o que nos cabe, devemos nos dobrar à vontade de Deus, e buscar nele o que Ele tem para nós, amém? Outra coisa, os nossos projetos, a nossa listinha de fim de ano, muitas vezes falha, porque aquilo que nós planejamos não se submete à vontade de Deus. Versículos 13 em diante vai dizer: hoje, ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade,
e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. A gente, quando vai fazer a nossa listinha de planos para o ano que vem, quando a gente vai planejar algo que a gente quer fazer, a gente fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o ano que vem eu vou conquistar isso, eu vou comprar tal coisa, mas a gente não para se perguntar, essa é a vontade de Deus para a minha vida? É isso que Deus traçou para mim? Tiago está dizendo, olha, não vem com essa de falar assim, nós vamos a tal cidade, nós vamos negociar lá e nós vamos ficar rico, porque vocês não sabem o que vai acontecer, o que vai acontecer lá. A gente não sabe o que vai nos acontecer quando a gente sair da porta para fora da igreja, quanto mais o que vai nos acontecer pelo ano que vem, pelo decorrer das nossas vidas, nos próximos anos, nas próximas décadas, porque a nossa vida é um sopro, a nossa vida é uma coisa muito pequena. Quando a gente para pensar que Deus era, é e sempre será, que Deus sempre existiu e sempre existirá, que toda a eternidade é preenchida por Deus, a nossa existência aqui de 70 a 80 anos é nada. Então não nos cabe achar que nós temos o controle daquilo que nós vamos fazer. A nossa existência é muito pequena demais para a gente acreditar que nós vamos fazer e vai acontecer, e se eu me dedicar muito vai dar certo. Nada disso, nada disso. Antes devemos nos perguntar, qual é a vontade soberana de Deus para a minha vida? E a vontade soberana de Deus para a minha vida é aquilo que vai imperar, é aquilo que vai se impor, e é aquilo que vai acontecer. Não é errado fazer planos e projetos, não é errado querer algo, tenho falado isso desde o começo da palavra, mas quando nós achamos que nós estamos no controle daquilo que nós vamos fazer, daquilo que vai acontecer, então nós pecamos diante de Deus, porque não estamos nos submetendo à vontade e à autoridade de Deus. Antes de fazer planos, nós devemos perguntar a Deus, Deus, quais são os seus planos? Antes de buscarmos fazer algo, comprar algo, concretizar algo, construir algo, nós devemos perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer? E então, de acordo com a vontade de Deus, nós vamos desenhar os nossos planos. De acordo com a vontade de Deus, nós vamos colocar no papel aquilo que nós vamos fazer. A vontade de Deus é o nosso ponto de partida e é a nossa meta. O meio do caminho, então, de acordo com a orientação de Deus, a gente faz. Mas o ponto de partida e a meta já estão estabelecidos por Deus, já estão traçados por Deus. Estão me entendendo? Amém? Jeremias 17:9 vai dizer que mais do que qualquer outra coisa na face da terra, o coração humano é enganoso. Não há nada mais enganoso no mundo do que o coração humano. O nosso coração se engana, o nosso coração é vaidoso, o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração não busca as coisas do alto, o nosso coração não busca o que é perfeito, o nosso coração nos engana e nos leva a caminhos tortuosos. É por isso que lá em Provérbios 16:9 vai dizer que o homem faz planos, mas quem conduz é Deus. A gente pode até falar que nós queremos isso, querer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas quem tem o ponto final, quem tem a decisão final de dizer que aquilo vai acontecer ou não é Deus, não somos nós. E isso aqui nos deixa muito tranquilos também, porque essa teologia da prosperidade que muitas vezes tem entrado nas igrejas,
tem falado para a gente: olha, se você não conseguiu, é porque você não teve fé suficiente. Se você não conseguiu, é porque você não se dedicou o suficiente. Se Deus não te deu, é porque você está em pecado. Porque se você tiver fé, se você não tiver em pecado, e se você orar muito, Deus vai te dar. Deus vai te dar se Ele quiser, ponto final. Deus vai fazer as coisas acontecer se Ele quiser, ponto final. O coração humano faz planos, mas quem conduz a situação, quem conduz as coisas é Deus. Não nos cabe questionar os planos de Deus. Não nos cabe querer botar bedelho na vontade de Deus. Nos cabe, enquanto seres humanos, pequenos demais, enquanto pó da terra, que um dia vai voltar para a terra como pó, aceitar que Deus é soberano e que Ele vai fazer as coisas do jeito que Ele quiser. Amém? Trata-se então de entender o que Deus quer. Trata-se de entender onde Deus se moverá, o que Deus quer te dar e te entregar, e em cima disso pautar a sua vida. Em cima disso orar, em cima disso se dedicar. E muitos dos princípios gerais da nossa vida estão na palavra. Muitas coisas a gente não recebe de Deus porque são contrárias à palavra, é o que nós vimos. Muitos pedidos nossos não são atendidos porque nós pedimos errado. Então, antes de tudo, nos convém ir à palavra, buscar o que Deus espera de nós, e no nosso particular, no nosso específico, no plano individual de Deus para as nossas vidas, antes entender o que Deus quer para as nossas vidas, individualmente, e depois traçar os nossos planos e projetos. Amém? Para finalizar, eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Mateus 6. Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Não se preocupe com o que você vai ter o ano que vem, com o que Deus tem reservado para você para os próximos anos. Não se preocupe se você vai estar ganhando bem ou se você vai estar ganhando mal, se você vai ter uma casa ou se você não vai ter, se você vai ter um carro ou se você não vai ter, se seu emprego vai ser bom ou não vai ser. Não se preocupe com essas coisas cotidianas do dia a dia, se você vai ter o que comer ou não, se você vai ter o que vestir ou não. Concentre-se em buscar a Deus, buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, porque essas coisas do dia a dia, essas coisas que nos são necessárias à vida, essas coisas Deus vai nos acrescentar. Fique sossegado. Como eu disse, o salmista nos ensina: fui moço, agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não nos desampara, Deus não nos deixa abandonados, e essas coisas que Ele sabe que a gente precisa, Ele vai nos acrescentar, quando a gente concentra tudo no nosso coração, tudo que está no nosso coração, em buscar a Deus, e buscar o seu reino em primeiro lugar. Que a gente aprenda que somos
seres muito pequenos e entregues à vontade soberana de Deus. Que somos seres que dependem de Deus e do favor de Deus. E que por isso, a gente andar ansioso ou não vai fazer diferença. Não vai acrescentar um côvato à nossa estatura, como diz a palavra de Deus. Mas quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos a justiça de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas Ele nos acrescenta. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por gentileza. Senhor Jesus, nós somos muito pequenos, nós somos muito, Deus, muito insignificantes, perto de tudo que o Senhor é, perto da sua grandeza, perto do seu poder, perto, Deus, da sua magnitude. Nós não somos nada, Deus, nós somos pequenos demais perto do Senhor. Por isso, Pai, nós nos dobramos à sua boa, perfeita e agradável e santa vontade, Pai. Nós nos dobramos ao seu favor, à sua graça, e declaramos que somos dependentes do Senhor para todas as coisas. Declaramos, Deus, que a nossa vontade é fazer a sua vontade, que o nosso desejo é agradar o seu coração, Pai, e que os nossos planos, os nossos projetos, as nossas metas, aquilo que nós queremos conquistar, Pai, tudo isso está submetido à tua vontade, à tua justiça, Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus, nos dê um coração satisfeito no Senhor, nos dê um coração agradecido, nos dê um coração, Pai, que tem prazer no Senhor, não nas coisas materiais que esse mundo pode nos fornecer, mas na tua paz, Deus, no teu amor, no teu descanso, no Senhor, Pai. E Deus, uma vez, Pai, satisfeitos no Senhor, uma vez submetidos à sua vontade, Deus, e uma vez buscando o teu reino em primeiro lugar, Pai, que o Senhor venha de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua misericórdia, na medida da tua bondade, Deus, acrescentar as outras coisas de que nós precisamos, e que o Senhor as acrescentando, que nós sejamos gratos, Pai, que nós sejamos satisfeitos. Deus, cuida de nós, cuida das nossas vidas, nos dê um resto de ano abençoado. Nos ensina, Pai, nesse resto de ano, em que a gente planeja o que nós faremos no ano que vem, Deus, planejar as nossas vidas, colocar no papel as nossas metas de acordo com a tua vontade, Deus, direcionados pelo Senhor, Pai, e que assim possamos então estar preocupados em ser pessoas íntegras diante do Senhor, não pessoas que acumulam coisas que satisfazem as suas próprias vaidades, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Uma boa noite, um bom domingo, vá em paz, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja confortando, consolando os nossos corações, e que o amor de Deus esteja sempre queimando nos nossos corações. Amém?